Olá, meus queridos e minhas queridas, está começando mais um programa Espaço Saúde. Lembrando que o Espaço Saúde é uma produção original da nossa TV e aqui nos estúdios da Guaru TV. Bom, gente, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, nos últimos 13 anos, 47 bilhões e meio de reais deixaram de ser investidos na saúde. Ou seja, de cada 10 reais, 6 reais deixaram de ser aplicados na saúde do brasileiro. Esse dado quem me trouxe foi o nosso convidado de hoje, o Dr. Walter Sumann. Muito obrigada por sua presença, Dr. Walter. Eu agradeço, Marina, parabéns pela iniciativa, pelo programa. Obrigada. Tem sido um sucesso de audiência. Ah, e a gente já começa, saudações a todos os telespectadores. Ótimo. Tá? Saúde a todos. Saúde a todos. Já começamos o programa com uma notícia triste, na realidade. Trágica, não existe, eu diria. Isso são dados, não sou eu que estou dizendo, são dados que foram veiculados no último jornal do Conselho Federal de Medicina e baseados no dados do Sistema Integrado de Administração Financeira, o CIAF. Então, são dados bastante concretos em que diz claramente o que você acabou de dizer, Marina, que nos últimos 13 anos, cerca de 47 bilhões e meio de reais deixaram de ser investidos em saúde pública. Para ter uma ideia de grandeza, Marina, se esse dinheiro, se toda a dotação autorizada pelo Ministério da Saúde tivesse efetivamente sido aplicada, né, nós teríamos inúmeras conquistas. Então, com a falta de aplicação desses montantes de recurso, nós deixamos de conquistar aqui, com esses recursos, seria possível adquirir 386 mil ambulâncias, poderíamos construir 237 mil unidades básicas de saúde, edificar 34 mil unidades de pronto atendimento UPA, ou ainda construir 936 hospitais públicos de médio porte. É muito triste quando a gente vê que a angústia que a população tem vivido, né, a nível dos municípios pelo Brasil afora, e sabendo que existe um volume de recursos enorme que poderia estar sendo devidamente aplicado. Não, realmente é uma notícia impressionante e eu fiz questão de trazer aqui para os nossos telespectadores para poderem refletir, quer dizer que o problema da inoperância, né, digamos assim, da saúde não é um problema exclusivo também do município, sim, abrange todo o país e é uma questão para ser muito bem pensada, não é, Dr. Walter? E o senhor, que já tem aí uma larga experiência, inclusive pública, né, tendo sido 2 vezes vereador, me corrija se eu estiver errado, participado muitos anos do corpo clínico do Hospital Santo Amaro, o senhor disse até 1/4 de século, 25 né? anos. Não, o Dr. Walter não é tão velhinho assim. Está branca, os cabelos estão grisalhos, mas graças a Deus com saúde e trabalhando bastante. E continua aí super nativa, trabalhando e hoje, o senhor também tem um trabalho que eu acho que foi a grande marca aqui no município, que foi a implantação do programa de internação domiciliar, na verdade, doutor Walter? Isso. Tendo sido convidado, inclusive, para outros municípios, né, para fazer o mesmo trabalho. Com certeza, e hoje já é uma realidade em alguns municípios e iremos ampliar, mesmo porque precisa de bastante expertise para implantar projetos, porque recursos existem, precisa de projetos, de gente envolvida, com boa vontade política, dos administradores da saúde, dos gestores de saúde, para buscar esses recursos. Com muito orgulho, Marina, eu digo para você que participei sim, 25 anos da minha vida profissional, no Hospital Santo Amaro, um hospital que eu amo, um legado do Padre Domênico, a sociedade do Guarujá, né, e que merece todo o carinho e o respeito por esse legado maravilhoso de uma pessoa insubstituível. Jamais poderemos deixar de lembrar a memória do Padre Domênico. Sim, a meu ver, uma pessoa insubstituível em nossa cidade. Trabalhei com muito carinho, fui coordenador, fui clínico da enfermaria de clínica médica, 20 anos trabalhei na terapia intensiva, na unidade de terapia intensiva, fui diretor técnico, vice-diretor clínico e coordenador do serviço de clínica médica. Então, foram 25 anos de muito sangue, suor, muitas lágrimas, mas também muitas alegrias, Marina. Então, é um hospital que eu respeito muito, tem muito a retribuir. Eu acho que a cada dia que passa a gente tem que honrar a memória de Padre Domênico. Eu acho que essa é a grande missão das pessoas que estão à frente hoje da administração. Obviamente, tem uma participação muito forte em saúde pública, exatamente porque já há muitos anos a demanda reprimida por leito hospitalar é grande, não só na nossa cidade, mas no país como um todo. O que é isso? Faltam leitos hospitalares, faltam leitos de UTI, seja para adulto, seja para criança. Então é um problema, é uma angústia muito grande. Só Deus sabe, e os familiares e os doentes sabem,
o quão é difícil, no momento de desespero, não ter um leito, né, de hospital para socorrer. Então, a gente começou por uma notícia de falta de investimento, falta de gestão séria em saúde, de aplicação dos recursos deveriam ser investidos, e a gente viveu. E, Marina, na época, 16 anos atrás, nós implantamos a internação domiciliar, que era justamente para amenizar um pouco essa sobrecarga. O que é isso? Cuidar dos pacientes na sua residência, na sua casa. O Brasil está envelhecendo, o mundo está ficando mais velho. Então, aquela pirâmide está se invertendo, né? Então, é necessário que a gente dê atenção a essas pessoas, uma humanização, atendimento. E nós começamos com um projeto piloto, é uma realidade hoje que está plantada no Guarujá. Me orgulho muito, me sinto muito honrado de ter participado da semente que frutificou, que estão dando frutos, e cuidei com muito carinho ao longo de 20 anos da minha vida. E eu conheço profundamente o programa, porque minha avó é atendida pelo programa, eu tive uma tia-avó também atendida pelo programa, e eu aqui quero deixar de público o meu agradecimento a toda a equipe, a todo o atendimento, desde os médicos que compõem a equipe médica que visita os pacientes, como também os enfermeiros, os auxiliares. Todos têm um papel, até o motorista também, tem um papel fundamental, porque nós sabemos que eles ingressam em rincões nem tão fáceis de ingressar e estão lá realizando o seu trabalho. E o senhor estava me explicando aqui nos bastidores, uma curiosidade minha, né? Quanto que representa de alívio para as internações esse atendimento domiciliar, Dr. Walter? É significativo. A gente não tem dados exatos, né, mas quanto maior o número de equipes que forem implantadas na cidade, agora recentemente, infelizmente eu fui desligado do programa de internação domiciliar e abriu-se a porta em São Vicente, nós montamos lá o Melhor em Casa. Na realidade, é o fruto maior baseado na nossa experiência de Guarujá e de algumas cidades em internação domiciliar. Eu cheguei a apresentar o meu projeto a nível de Secretaria Estadual de Saúde, isso foi ao Ministério da Saúde, e o governo federal viu isso como uma excelente... Virou uma política pública? Virou uma política pública de saúde, e hoje é um sucesso. É a menina dos olhos do Ministério da Saúde em Brasília, e nós implantamos trabalho hoje no Melhor em Casa de São Vicente, 400 famílias estão sendo atendidas, 4 equipes foram ampliadas, então são pacientes que, se não tivesse o cuidado, a atenção, a humanização, o carinho de uma equipe multiprofissional, que começa no motorista, passa pelo fisioterapeuta, pelo dentista, pelo psicólogo, pela nutricionista, enfim, é uma equipe toda envolvida no cuidado no domicílio, juntamente com o cuidador. A sua mãe lá era cuidadora da avózinha, não era isso? Então, o cuidador se envolve e a gente evita com que esse paciente piore, descompense e vá ocupar um leito hospitalar ou de uma UTI. Então, estima-se que uma equipe implantada reduz, em média, proporcionalmente, cerca de 70% a demanda. Ou seja, então, graças a Deus, hoje, em São Vicente, nós estamos dando um aporte muito legal à questão do atendimento hospitalar. Ou seja, nós estamos, de certo modo, auxiliando e muito a atenção hospitalar, cuidando do paciente ou dos pacientes nas suas residências. E não trata-se apenas de medicina preventiva, não é, Dr. Walter? É também de medicina curativa. Curativa, o atendimento. O atendimento é amplo. Bem, você na casa do paciente faz fisioterapia, você aplica medicamentos, você passa uma sonda nasogástrica, vesical, você faz curativos extensos, né, dá uma orientação nutricional. É um programa educativo, é um programa preventivo, né, de extrema humanização. Isso que é a parte mais bonita, a questão do amor, do carinho com a qual a equipe se envolve. E foi isso que, Marina, me motivou até, conhecendo as realidades da nossa cidade, como idealista que sou, médico, né, conhecendo as nossas realidades, me motivou a participar do processo político, porque, queiramos ou não, é a política uma via pela qual a gente consegue ajudar milhares de pessoas através de projetos. Eu me sinto orgulhoso, através de 2 mandatos de vereador, e bem votado, as 2 vezes, graças a Deus. Então, fruto de todo um trabalho. Então, pude sim, ao longo dos meus mandatos, ampliar, multiplicar em muito aquilo que eu sonhava enquanto apenas médico. Certo. Enquanto médico e político, um agente público, com certeza eu cumpri minha missão e tenho cumprido e pretendo mais ainda, Marina, me entregar para a cidade, nos meus ideais, naquilo que eu acredito que a gente, em Guarujá, precisa em termos de
representatividade. Legal. Doutor Walter, uma curiosidade, o PID já existia, quando o senhor implantou aqui no Guarujá, já existia como modelo em algum outro município ou foi a sua experiência clínica que lhe fez montar esse projeto? As duas coisas. Em Santos já existia um projeto pequeno, né, simples, como começou o nosso também. Né? E no interior de São Paulo, salvo engano, Campinas começava a dar os primeiros passos. É tão importante hoje que a própria medicina privada, a saúde privada, os convênios médicos, implantaram os home care. O home care hoje virou palavra de ordem, né, porque ele sabe que o custo de um ambiente, de um paciente ocupando um leito hospitalar ou numa UTI, é infinitamente maior do que cuidar desse paciente em casa ou evitar com que ele descompense e vá ocupar um leito hospitalar. Então, e criou uma nova profissão, e a minha experiência, a minha angústia, a minha necessidade, eu era diretor técnico quando eu criei. Ninguém quis topar o desafio. Eu falei, então vou eu. Né? Aí comecei a subir morro, andar em palafitas, becos, vielas. Né? Conheço todos os núcleos subnormais do Guarujá. Né? Enfim, cuidei de milhares de vidas, né? E tenho cuidado ainda, infelizmente não mais no Guarujá. Quem sabe pretendo um dia voltar, mas hoje Deus abriu as portas para mim em outras cidades. Mas você continua na Baixada, né? Estou na Baixada, infelizmente, ao longo da nossa vida, algumas posições que a gente marca, muitas vezes a gente não é bem interpretado, acaba pagando um preço que, dependendo de quem, da maneira como as pessoas que têm o poder na mão te vê, você, enfim, acaba passando por algumas agruras. Mas abriram-se outras portas, graças a Deus. Estou em Bertioga hoje, um momento muito difícil da minha vida, eu saí do Hospital Santo Amaro, eu tinha 2 filhos fazendo medicina, tinha um custo muito alto e sofri um impacto muito duro ter que ser demitido de um hospital que eu tinha me dedicado basicamente dia e noite ao longo de 25 anos. E além disso, o senhor passou também por um problema de saúde bem grave, né, doutor? Graças a Deus está superado, Marina. Eu tinha, ao longo aí de 20 anos, sofria de uma arritmia paroxística, muita gente até tem, né, passa aí... É um problema cardíaco? Era um problema cardíaco, eu corrigi isso através de um procedimento de uma alta tecnologia, que é uma ablação, né, um procedimento por catéter. Então resolvi, e se eu já trabalhava que nem um leão, né, mesmo tendo esse problema, hoje corrigido isso, Marina, eu estou com, graças a Deus, toda a energia do mundo para continuar trabalhando. Estou aqui agora com você, mas eu estou vindo de uma jornada de quase 60 horas de trabalho. Senhora. É uma honra, então, olha, vamos aproveitar bastante aqui a presença do Dr. Walter para esclarecer algumas dúvidas, inclusive clínicas, porque, claro, a política está na veia do Dr. Walter Suman, né? Até porque ele é um agente público, sempre foi, mas a gente vai conversar um pouquinho mais com ele logo após o comercial. Fica aí que eu volto já. Pitanga Mall, o centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem o seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitanga Mall, que garante infraestrutura e conforto para suas compras ou lazer. Passe uma tarde no Pitanga Mall e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Espetinho Leomil, uma opção de espetos com grife. Você também tem o restaurante japonês Debidu, o único com self-service do Guarujá, onde você se serve à vontade com o diferencial dos pratos quentes. No vestuário, a boutique Fruto Doce faz a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Saúde e bem-estar você também encontra no Pitanga Mall, com o talento e a eficiência comprovada da Dinapodóloga. Além disso, o Pitanga Mall também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com a franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitanga Mall. Sinta-se em casa. A casa é sua. Voltamos a apresentar o programa Espaço Saúde, hoje recebendo como convidado o Dr. Walter Suman, ele que é gastroenterologista clínico e estava contando para nós a sua trajetória pública e agora eu quero saber um pouquinho de consultório, Dr. Walter. Dr. Walter, qual é a principal queixa hoje em seu consultório na questão médica?
Marina, eu sou gastroenterologista, clínico geral, tenho os 2 títulos de especialista e nunca abri mão de fazer clínica médica em consultório e gastroenterologia clínica. Tenho minha atividade na Clínica Vila Maia hoje e a gente tem desempenhado um trabalho bonito. Mas a gastroenterologia é muito rica. Eu sempre digo para os meus pacientes, Marina, que o nosso tubo digestivo ele funciona 24 horas por dia de graça. Nós nem sequer tomamos conhecimento do que o fígado, que o esôfago está empurrando a comida, o estômago está realizando o processo de digestão, que o fígado, o pâncreas, a vesícula biliar, o baço, o intestino delgado, o grosso, funcionam de graça. Deus deu essa orquestra extremamente afinada a todo ser humano e ele funciona de graça, só que em alguns momentos essa harmonia, até muitas vezes por culpa do próprio indivíduo, do próprio paciente, ele agride a sua estrutura, agride a sua natureza. E quando nós agredimos a nossa natureza, ela responde, dando sinais de alerta, né? Reage. Então, os sintomas hoje mais comuns a nível do consultório são os chamados transtornos funcionais do aparelho digestivo. Certo. São doenças que, na realidade, queiramos ou não, têm um fundo também de forte componente psicossomático. Então, nós temos hoje a questão da síndrome do intestino irritável, uma patologia que cursa com dor, desconforto, distensão abdominal, aquela flatulência, aquela sensação de comer um pouquinho, como se fosse parece um inchaço. Que estufou. Parece que, isso tudo ocasiona um desconforto muito grande. E pode ocasionar constipação ou diarreia. Então, predomina muito os transtornos funcionais do aparelho digestivo, a nível de consultório. Existe uma série de abordagens, não existe um exame que defina isso. Na verdade, é um diagnóstico de exclusão. Entendi. Então, toda vez que o paciente apresenta-se com esses sintomas, dependendo da idade do paciente, nós nos tornamos obrigados a solicitar uma endoscopia digestiva para afastar doenças orgânicas, uma ultrassonografia de abdômen, uma colonoscopia, dependendo, cada caso, historicamente, é um caso. Então, a gente tem que abordar individualmente, cada caso a caso. Mas é um achado muito comum nos dias de hoje e que ocupa aí um grande número de consultas. E a gente, lendo informalmente, a gente nota que alguns sintomas de doenças do aparelho digestivo são confundidos até com sintomas cardíacos, não é verdade, Dr. Walter? Como, por exemplo, refluxo, azia, má digestão. Eu já testemunhei pacientes com esofagite e refluxo chegar a ser internado numa UTI achando que estava infartando. Olha, Então, a gente tem que ter esse discernimento, principalmente o médico socorrista, que está na porta do hospital, saber, através de uma história clínica rápida, uma anamnese, um exame físico, diferenciar através de exames complementares. Simula muito. A doença do refluxo é hoje uma patologia, também uma doença de extrema prevalência nos consultórios. Obviamente, a grande maioria acabam sendo submetidos à endoscopia digestiva, e aí a gente tem uma série de diagnósticos que vão ser tratados caso a caso. Né? Obviamente, a questão dos hábitos alimentares, dos maus hábitos alimentares. Eu sempre bato muito nisso, né? Eu chamo o paciente à responsabilidade. Tem que comer devagar, pequenas quantidades, mastigar bem a comida, evitar tomar líquido durante as refeições, não dormir de estômago pesado e bom senso, fugir daquilo que não lhe caia bem no estômago. A gente sabe que alguns alimentos retardam o esvaziamento do estômago, fritura, gordura, carnes gordas, feijoada, dobradinha, churrasco, quer dizer, tudo coisa gostosa, né? Mas infelizmente, mas acaba pesando. Então, e alguns achocolatado, tá aí a Páscoa. Inclusive ganhei aqui, quero agradecer. Achocolatado, mentolados, café, chamate, chá preto, refrigerantes, bebida alcoólica, o cigarro, que são as duas drogas, a meu ver, que mais matam gente nesse mundo, né? Álcool e cigarro, né? E tabaco. Hoje existe a gente até fala bastante aqui no programa a respeito de uma ação internacional que é a Segunda-feira Sem Carne. É um movimento até de internet que as pessoas deixam de comer carne pelo menos na segunda-feira, uma vez por semana. Mas a gente nota assim, uma preocupação maior hoje das pessoas em geral com sua alimentação, né? Muita oferta de produtos naturais, muita oferta meio que voltando aos velhos tempos, né? Os tempos da vovó, que não se usava caldo quinor, fazia-se o caldo em casa, né? Então, com isso você tem menos sal, você consegue elaborar um prato mais, digamos assim, mais saudável.
do ponto de vista médico, né? Das diretrizes aí. Agora, doutor Walter, é real que, é mito ou é verdade, que a carne vermelha faça mal para a digestão do homem? Eu digo sempre o seguinte, mais uma vez o bom senso. Parcimônia. Meu pai sempre dizia uma frase, falou, ó, todo mundo quietinho para comer, mastigar, hora de comer é sagrado. Né? Então, hoje perdeu-se muito isso. Hoje o fast food estão aí se proliferando, quer dizer, aviltou-se totalmente aquela questão do café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar e ceia, quer dizer, bagunçou muito, isso tudo interfere na fisiologia. A carne vermelha exige sim um trabalho muito maior, né, tanto de propulsão do esôfago, né, e digo sempre para os meus pacientes, a digestão começa numa boa mastigação, mastigar bem a comida, comer devagar, né, isso é fundamental, porque o estômago não tem dente, Marlene, então as pessoas acabam se entupindo de carne. E carne vermelha exige um trabalho terrível. O suco gástrico, o suco pancreático, o suco biliar tem que ser produzido numa quantidade maior para poder agir em cima das proteínas, quebrar aquilo tudo e empurrar. Tanto é que tem gente que às vezes vai num churrasco, tem aqueles glutões que comem um boi, mas tem gente que come um pedacinho e fica pesado, estufado, enfastiado. A gente chama de plenitude gástrica pós-prandial, ou empachamento, né, como as pessoas falam. Então, essa questão da alimentação, e concordo com você, a alimentação tem que ser regrada, balanceada, quanto mais colorido for, rico em fibras, não esquecer de tomar muito líquido, não durante as refeições, é um péssimo hábito, essa coisa, vou empurrar a comida, ao suco gástrico, nós produzimos, todos os sucos do nosso corpo são cerca de 8 litros de sucos digestivos. Só o estômago por dia são 2,5 litros de suco gástrico. Nossa. De saliva é quase 1,5 litro só de saliva, que a natureza está dando de graça para nós. Imaginei que a gente aí vai, você bate um pratão, toma uma Coca-Cola desse tamanho, e aquilo vai virar uma maçaroca no teu estômago, você vai ficar arrotando, empanzinado, vai ficar tendo pesadelo a noite toda com a comida que você comeu. Principalmente se dormir de estômago cheio, né? O senhor falou do esvaziamento gástrico, alguns treinamentos pesados assim para fisiculturistas e tal, hoje a gente nota o acompanhamento de um profissional em nutrição, né? E geralmente a maioria não come comida mais, só a base de suplementos, pouquíssima ingestão de alimentos mesmo, né? E são eles, os alimentos ingeridos geralmente são batata doce, umas coisas assim que dão energia e que têm a digestão rápida. O que o senhor acha desses longos períodos sem comer realmente alimentos e sim usar suplementos? A nossa natureza foi feita para digerir alimentos e que essas refeições sejam feitas de no mínimo de 3 a 4 horas. Tem as refeições principais, café da manhã, o almoço e o jantar, mas nesses intervalos tem refeições leves que você pode fazer até para que o estômago não fique muito tempo vazio. Né? Que não faz bem. Existe aí as gastrites, esofagite, os refluxos, né? Muitas vezes fruto do estresse emocional, de abuso de medicamentos, de erros alimentares e estômago vazio. Quer dizer, quanto mais tempo permanecer o estômago vazio, mais o suco gástrico, que é extremamente ácido, a base de ácido clorídrico, né, e enzimas digestivas vão atuar sobre a mucosa. A mucosa do estômago é um forro, é um tapete macio, bonito, que uma vez agredido ele fica arranhado e vai doer, vai dar dor, dá náuseas, dá vômito, né? Marina, eu acho que toda pessoa que submete ao uso de suplementos ou complementos tem que ter uma orientação nutricional, no mínimo, ou de um nutrólogo. Certo. Né? Eu acho Qual a diferença, doutor Walter, entre o nutricionista e o nutrólogo? O nutrólogo é médico, tem uma especialidade médica, o nutricionista basicamente elabora toda uma orientação, uma educação alimentar, elabora todo um cardápio. Já o nutrólogo tem toda uma avaliação física, nutricional, física. São duas especialidades extremamente afins, que trabalham geralmente em comum acordo, e o nutrólogo também, hoje, ele é responsável nos hospitais pela alimentação enteral e parenteral, ou seja, aquela alimentação que, quando o paciente não está conseguindo comer, deglutir, ou por alguma razão... Que usa a sonda. Usa a sonda do bofe, ou sonda de uma gastrostomia, ou uma jejunostomia, que são sondinhas que colocam no intestino para alimentar. Então, o nutrólogo tem essa responsabilidade enquanto médico, que é uma especialidade médica. Nutrologia, hoje, é uma especialidade médica. Certo. A nutricionista não, ela cursa a sua faculdade de nutrição e vai agir no seu espaço. Mas os dois se complementam e com certeza têm ganhado aí cada vez maior o espaço dentro dos hospitais, a nutrição enteral e parenteral. Legal. Doutor Walter, queria esclarecer alguns mitos aí de alimentação.
e também de hábitos, né? Nadar depois de comer faz mal? Marina, a gente contraindica, pelo menos é a recomendação que eu dou, praticar uma atividade física exaustiva após uma ingestão de alimentos numa quantidade moderada a grande, vamos ver, bater um pratão grande e depois mergulhar, não é aconselhável. Existe um fluxo sanguíneo todo focado na digestão daquilo que você acabou de comer. Tanto é que os atletas, né, antes de competições, não batem pratão, não comem, quer dizer, antes de treinos, né, isso, né, mas eu acho um tanto quanto perigoso, pelo risco de um paciente acabar de se alimentar e mergulhar numa piscina e dar umas braçadas, ele pode apresentar uma regurgitação daquele alimento, aspirar e ter uma broncoaspiração dentro de uma piscina, vomitar, quer dizer, então não aconselho, não acho uma boa prática, não. Outra coisa, Dr. Walter, manga com leite, pode? Pode, eu nunca vi, eu acho que é mais um mito, né? Eu nunca atendi ninguém que comeu manga com leite chegar passando mal, vomitando, né? Nós temos enzimas no tubo digestivo para digerir as duas coisas, né? O que a gente tem visto juntas ou separadas? Juntas ou separadas. Eu tenho visto hoje, uma coisa muito comum, tem crescido, é a intolerância à lactose. A lactose, é verdade. Então isso tem sido muito frequente a nível de consultório, tem remédios para isso já, né? Os laboratórios lançaram, e também alguns alimentos que têm a rafinose, que está presente, por exemplo, no pimentão, pepino, aqueles alimentos muito fermentativos demais. Então a gente sabe hoje que para isso. Existem pacientes que sofrem muito de fermentação, aquela flatulência, gases em excesso. Por exemplo, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, milho, soja, frios embutidos, alguns legumes fermentativos, acelga, batata doce, brócolis, couve-flor, pimentão, repolho, fermentam muito, exigem um trabalho, porque nós temos um digestor dentro de nós, o estômago é um digestor, produz gás, e aquilo ali fica estufando, fica rotando, então tem gente que sofre daquela pirose, eructação, né? Enfim, e aí com isso, cada eructação, bolha de gás, carrega consigo o suco gástrico, às vezes, e fica banhando, e infelizmente, forma-se um círculo nada bom. Então é importante que os bons hábitos alimentares, uma alimentação balanceada, regrada, né, e sempre seguir aquilo que às vezes é difícil. Como você falou, como é que saber qual é o bom senso? Bom senso é bom senso. Eu acho que bater o olho assim, tipo, não vai cair bem, eu estou comendo rápido demais. Respeita. Né? Então, respeitar a sua própria natureza, isso que é importante. Ótimo. É interessante, a questão do leite é uma coisa bastante interessante, porque a gente vê uma proliferação de oferta de leites de outras naturezas que não leite de vaca, né? Por exemplo, leite de amêndoas, leite de arroz, nos supermercados a gente vê bastante isso. É verdade que o leite para adultos, o leite de vaca para adultos não é bom? Não faz bem? O leite ele é rico em proteína, cálcio, mas bem, eu acho que tudo em excesso na vida, até o próprio leite também, até para gastroenterologia, é um mito. Né? Há muitos anos atrás usava-se uma dieta láctea, que a gente fala, para tratar gastrite e úlcera. Caiu por terra já há muito tempo isso. Né? A gente sabe que o leite, por ter cálcio, ter proteínas, estimula um hormôniozinho chamado gastrina, e estimula a produção de ácido clorídrico. Então, eu aconselho meus pacientes, pode tomar leite? Pode tomar leite. Né? 2 copos por dia. Né? Pode tomar café? Pode, mas não vai tomar um bule de café. Cafezinho, pingadinho, ou geralmente após as refeições. Aí sim você vai estar se respeitando e não exagerando. Entendi. E o senhor falou também uma coisa, antes que a gente estava conversando aqui nos bastidores, sobre o fígado gorduroso, que todo mundo hoje tem, eu estou com gordura no fígado, eu preciso fazer exercício, eu estou tomando remédio. Qual é o porquê dessa grande incidência e a cura? Sim, a gente chama de fígado gorduroso ou esteatose hepática, né? Após o evento do ultrassom, começou a se achar uma frequência muito grande. Na realidade, é mais uma consequência que o homem moderno está pagando, né, em virtude dele ter uma má alimentação. Está trocando as refeições clássicas por refeições, substitutos que acabam depositando gordura. Nós estamos vivendo uma geração de sobrepesos e obesos. Está aí a cirurgia bariátrica crescendo assustadoramente. Né? Tem os pacientes, em consequência disso, o pâncreas sofre, aí vem o diabetes. Aí aumenta-se a concentração de triglicérides e gorduras saturadas. Gordura saturada é um veneno. Né? Bacon, ovo, salsicha, linguiça, mortadela, salame, aquelas carne gorda, gostosa da picanha, etc. Isso tudo tem que ter um limite. E o fígado é um órgão maravilhoso. Eu digo, o fígado é fantástico, ele é um grande armazém, ele é um grande laboratório
e enchendo o armazém ele vai acumulando gordura. Chega um ponto que essa gordura preenche as células, que são os hepatócitos, e acaba explodindo. Quando explode, a esteatose hepática passa a ser uma esteatohepatite. E a gente sabe muito bem, então, que sobrepeso, obeso, pacientes portadores de hepatites crônicas por vírus B e C, né, os diabéticos e os alcoolistas, os etilistas. Os alcoolistas que abusam do álcool têm a esteatohepatite alcoólica e tem aqueles que têm a esteatohepatite não alcoólica, que é fruto da gordura no fígado acumulada. Certo. Isso pode se tornar uma cirrose hepática. Nossa, isso pode se tornar um câncer de fígado. Muito grave. E existem drogas, muitas delas ainda distribuídas e vendidas, que podem, ao longo dos anos, também provocar lesões hepáticas gravíssimas e sérias. Então é importante que sempre consulte... E o governo hoje gasta uma fortuna com um único paciente, por exemplo, que vai fazer um transplante de fígado. Quer dizer, então a prevenção, mais do que nunca, é fundamental. Os cuidados pessoais em termos de alimentação, de hábito alimentar, de se policiar, questão da orientação nutricional, jamais por iniciativa própria tomar uma conduta que vá lá na frente ocasionar um dano maior e acabar num futuro indesejável. Então, até em termos de saúde pública, eu deixo aqui eu ratifico esse recado para que as pessoas se policiem, né? Insisto na questão do bom senso. Na dúvida, procure um clínico, um gastroenterologista, um nutrólogo, né? Para que a gente possa viver com saúde. Está aqui no Espaço Saúde, conversando tanta coisa importante. Bacana. Né? Nossa, doutor Walter, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Espero que possamos ter réplicas, né? Com outros assuntos ligados à sua área de atuação. E deixo aqui para o senhor deixa um espacinho bem curtinho, porque o nosso tempo já acabou, para o senhor deixar o seu último recado. Obrigado, Marina. Parabéns a teus apoiadores, né? Deus abençoe a todos eles. Agradecer de coração a minha esposa, Edna, que é meu braço direito, esquerdo, é que dá todo o carinho, amor e me sustenta aí no meu dia a dia, suporta as minhas agruras. Obrigado. Que coisa legal. Muito obrigada. Gente, valeu, hein? Então até a próxima semana, se Deus quiser. Até mais. Um beijinho.